Olá! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à unidade 3, que é a utilização de argamassa com construção civil, mais especificamente será a aula 2 da parte de ensaio, dosagem, que é o traço, e preparo de argamassa. Na primeira aula, sobre essa parte dos ensaios, nós falamos sobre os ensaios de consistência, da base de abatimento, falamos da propriedade de retenção de água e o ensaio que é feito, falamos sobre a adesão inicial, tá? E agora nós vamos falar sobre a trabalhabilidade da argamassa e agora nós vamos falar sobre aderência, tá? E também finaliza a aula de hoje com a dosagem. Sendo que a dosagem eu vou gravar uma terceira aula com um exercício sobre dosagem de argamassa. Então, a aderência, o que ela quer dizer? A aderência quer dizer é quando você aplica a argamassa no teu substrato e aí ela permanece colada, tá? Então, esse termo de aderência ele é utilizado para você descrever a resistência daquela argamassa, a extensão de contato entre a argamassa e o substrato, é ela continuar ter aquela resistência de permanecer colada, tá? Então, a base ou substrato, ela pode ser representada não só pela alvenaria, mas pode ser também, essa alvenaria ela pode ser de tijolo, bloco cerâmico, blocos de concreto celular, tá certo? Mas a aderência, você não pode falar em aderência sem especificar em que material ela vai ser aplicada, tá? Porque essa propriedade da aderência, ela depende do teu substrato. Então, a aderência da argamassa endurecida ao substrato, ele você observar a penetração da pasta da argamassa em si no teu, por exemplo, no teu tijolo cerâmico, no teu bloco cerâmico. Como é que a gente tem aqui a foto? Ó. Na foto, aqui são as ondulações do tijolo, que é a que a gente chama de a tua parede, é o teu substrato, e essa parte cinza é a tua argamassa. Onde está essa partezinha mais preta, nessa parte alaranjada do tijolo, está indicando que a tua argamassa ela não aderiu completamente. Então, aqui a gente vê, ó, tá aqui o tijolo, ó, que é o teu substrato, que é um tijolo de 8 furos, e aqui a argamassa. Aí vamos pegar essa parte aqui, tá circular, que tá bem aqui, ó. Peguei a parte detalhada, e aí esse cortezinho foi esse corte que eu mostrei no slide anterior. Essa parte preta aqui, a argamassa não conseguiu preencher. Como tem essa partezinha preta aqui em cima, ó, dessa foto do meio. Essas partes pretas, como tem, ó, é onde tudo que a argamassa não conseguiu aderir completamente a essa superfície do teu substrato, que é o tijolo. Que representa esse mecanismo de ligação da argamassa ao substrato. Então, isso aqui é a aderência, tá? Então, essa aderência, ela vai depender muito da parte da água de amassamento, tá certo? E essa aderência, ela melhora se você colocar a cal hidratada na tua argamassa. Não ser só uma argamassa de cimento, areia e água. Ser uma argamassa de cimento, cal hidratada, areia e água. Então, quais são os fatores que vão influenciar sobre essa aderência? Primeiro é a composição da tua argamassa, tá? E a propriedade de adesão inicial dela, de você aplicar a argamassa, ela não escorrer, né, pelo substrato. Vai depender também se for assentamento de placa, vai depender da qualidade do teu tijolo ou do teu bloco cerâmico, ou da tua placa cerâmica. Se aquela tua cerâmica, aquele teu tijolo, ele tem muita rugosidade, se ele é muito poroso, tá? E se ele suga muito água, tá? Porque ele é por causa dessa porosidade. Da execução, né, do teu pedreiro, do teu servente, tá certo? Que é a energia de impacto da mão do servente vai contar. O ideal é quando você vai aplicar a argamassa que a tua superfície esteja limpa, por exemplo, fachada. Faz a parede de alvenaria, aí você vai chapiscar, tá certo? Quando você vai aplicar o reboco, ou emboço camada única, o ideal é você fazer uma limpeza com jarro de ar comprimido, para tirar qualquer tipo de resíduo de poeira, porque a poeira interfere nessa aderência. E as condições de trabalho, se você tinha uma baixa umidade relativa do ar, se você tinha ventos fortes, uma alta temperatura. Então, todos esses fatores, né, a argamassa, a qualidade da tua placa cerâmica, a execução e as condições de trabalho são fatores que vão influenciar na aderência da tua argamassa. Então, outra influência, além da água de amassamento desses fatores, seria o tipo de aglomerante utilizado, tá? A gente disse que quanto mais fino for o cimento, maior vai ser a tua aderência da tua argamassa.
E um cimento que também melhora a aderência é o CP5, que é o cimento póstulo de alta resistência inicial. Só que você não vai utilizar, né? Porque ele é bastante caro. Você pode utilizar um CP2E, CP2 um CP3, CP4, depende. Mas um CP2 Z, ou F já para argamassa de embolso e camada única para parede interna, o reboco, ele já é suficiente. Não precisa ser necessariamente o CP5. Então, as argamassas, quando você inclui a cal hidratada, melhora essa aderência. Então, o ideal é que você tenha essa argamassa ela mista, né? Ou com 2 aglomerantes, que é o cimento Portland, a cal hidratada, areia e água. Tá? E aqui a gente vê 2 fotos de uma argamassa sem a cal hidratada e uma argamassa com cal hidratada. A foto A é da argamassa no traço 1:3, que é uma parte de cimento para 3 partes de areia em volume. E o que a gente nota na foto? Ó, tem várias partezinhas pretas. Isso aqui tudinho a argamassa não aderiu ao teu tijolo, que é o teu substrato. Na foto B, é uma argamassa que já foi introduzida a cal hidratada. Tá? Então, você é uma argamassa com traço 1/4, ou 0,25/3, quer dizer, uma parte de cimento para 0,25 partes de cal para 3 partes de areia em volume. E aí você vê aqui, ó, como melhorou a aderência. Só tem uma partezinha aqui, tá? Mas, né, aqui na esquerda, mas melhorou demais a aderência. Tá? Então, a cal hidratada, ela ajuda, né? Ela vai influenciar positivamente na aderência da argamassa. O agregado miúdo também, a areia, também vai influenciar nessa resistência de aderência. Tá certo? Uma areia que tem muito teor de finos vai ter uma retração maior e aí vai ter uma menor aderência. Tá? Então, altos teores de finos vão prejudicar a aderência, como eu falei. Tá? E também tem, que a gente diz, a hidratação do cimento. Se você tiver um cimento bem hidratado, também vai influenciar na aderência da tua argamassa. Ou seja, a hidratação depende da tua argamassa conseguir reter a água. E essa retenção de água, ela aumenta se você também adicionar a cal hidratada. Aí aqui fala também da quantidade de poros, né, do substrato, também influencia a aderência. Tá? E a granulometria da areia. Se a granulometria da areia for contínua, que eu falei, que você tem uma menor quantidade de espaço de vazios, e você ter um módulo de finura maior do teu cimento, tá certo? Você vai ter vai aumentar a aderência da tua argamassa. Aí a tua argamassa vai ser também uma argamassa mais melhor de se trabalhar. Tá? Para avaliar essa aderência, é feito o teste de arrancamento, conhecido popularmente, ou o teste de resistência à tração, tá? Ele é normatizado pela norma ABNT 13528, tá? E aqui, como é que você mede essa resistência à tração? Você tem aqui as pastilhas, nessa foto da esquerda, são pastilhas quadradas, né, que é utilizada mais para parede, mas pode ser também a circular. E aqui o aparelho, né, de arrancamento. Essas pastilhas vai ter esse gancho, esse aparelho vai acoplar nesse gancho e aí vai fazer uma força de tração para arrancar essa pastilha do teu substrato. Aí vamos ver o que ele arrancou e qual é o resultado que vai dar de resistência à tração. Tá? Hoje esse teste ele é praticamente obrigatório por causa da norma de desempenho aqui em 575, tá? E ele é feito tanto em contrapiso, como é feito em embolso, camada única e reboco de parede interna, como também de revestimento de fachada. Tá? A minha empresa de consultoria ela faz muito esse ensaio. Então, como é que você faz? Primeiro você prepara o teu substrato, faz um corte, tá? Que tem aqui na foto uns quadradinhos, né? Corta com a maquita. Depois que você corta com a maquita, você vai grudar, ó, as pastilhas com uma cola. Aqui, ó, tá cortando, ó. Primeira foto à esquerda tá cortando. A primeira foto superior, aqui do lado esquerdo, você tá cortando. Também tá cortando aqui do lado com a maquita. Aí embaixo dessa com corte na maquita, você tá aplicando a pastilha. E aqui a última foto tá já a pastilha arrancada. E aí tá mostrando o que foi que arrancou, tá certo? Aí depois que você colar a pastilha, você vai acoplar
o equipamento, né? Para poder arrancar, e a resistência de aderência à fração vai ser a força colocada sobre a área da seção da tua pastilha, se ela for circular ou se ela for quadrada, e vai dar esse resultado em MPa. A gente considera um resultado bom maior ou igual a 0,3 MPa, tá? E aqui é uma foto do que foi que arrancou. Então, aqui tem umas fotos dos ensaios que a minha empresa realizou, tá? Aqui a gente fazendo o corte, aquele é um ensaio de contrapiso, tá? Aí, a professora aceita toda a cerâmica no quarto, por exemplo, e aí faz o teste de arrancamento? Não, gente. A gente pega uma parte, né, do cômodo, tá certo? Aí assenta as cerâmicas, tá certo? E aí cola aqui, ó. Tá vendo aqui na foto B, ó. Cola, aqui você corta na foto A com a maquita, cola aqui as cerâmicas da foto B, tá certo? Coloca o aparelho engatado naquele ganchinho que tem na pastilha e aí arranca. E aí vamos ver o resultado. Tá certo? Isso é um ensaio de resistência de aderência à tração em revestimento cerâmico de piso. Tá? Essa aqui foi a minha empresa que fez esse ensaio. Aí aqui você pode fazer o mesmo ensaio no laboratório. Tá certo? Tá aqui os cortes, coloca as pastilhas redondas, engata o aparelho no gancho e faz o arrancamento. Cada corpo de prova desse, como a gente chama, as pastilhas a gente chama de corpo de prova, eles são numerados, tá? Para poder indicar o resultado de cada um de acordo com a numeração. Tá? Então, a norma 13528, ela indica que para um painel de fachada, tá? De 2.000 metros quadrados, é a quantidade mínima de 12 corpos de prova, tá? E a 14084 para argamassa colante de piso interno, 10 corpos de prova. Mas hoje a gente igualou tudo para o mínimo 12 corpos de prova. É o mínimo que a minha empresa faz. A gente tem diferentes tipos de equipamentos para utilizar, tá? O que é mais utilizado é esse equipamento aqui. A minha empresa tem... A gente tem 3 equipamentos desses, tá? Que a gente chama de dinamômetro de tração. Ele tem uma célula de carga, tá? Essa célula de carga, ela tem que ser calibrada a cada 6 meses. A calibração não é feita aqui em Fortaleza, ela é feita em São Paulo, tá? É a Dinatest que faz. Então, a gente manda essa célula de carga a cada 6 meses, por isso que a gente tem mais de um aparelho, porque quando esse aparelho manda a célula de carga, esse aparelho fica parado, né? É um aparelho pequeno, ele não é um aparelho pesado, então ele tem fácil manuseio, baixo peso, tá? E o erro de leitura dele é no máximo um erro de 2%. Então, ele tem um percentual significativo em 98%. Então, que é muito bom. Aí, aqui, nós vamos apresentar os tipos de resultados que podem ocorrer. Essa parte laranja vai ser o substrato. Essa parte cinza é a argamassa. Essa parte azul é a cola, que é utilizada para colar o corpo de prova à pastilha. Tá? Pode ocorrer 5 tipos de ruptura. Tá certo? A primeira ruptura é a ruptura interface argamassa-substrato. Que isso quer dizer que quando você arrancou a pastilha, levou a argamassa toda junta. Isso aqui é um péssimo resultado. Está dizendo que a tua argamassa não aderiu ao teu substrato. Os resultados B e C, tá certo? São os melhores resultados que tem. Ou o rompimento acontece no meio da argamassa, a argamassa está aqui, aderida, né, ao teu substrato. Aí, para considerar um resultado ok, a resistência de ruptura tem que ser maior ou igual a 0,3 MPa. E aqui, quando rompe no meio do substrato, é o melhor resultado possível, que é o C. Que aí, com certeza, está acima de 0,3. E existem 2 situações que o teste tem que ser refeito, tá? Que não deu certo. Ou quando a pastilha é arrancada junto com a cola, quer dizer que a cola está com algum problema na cola, ou então a pastilha também, outro problema que deu com a cola, porque a pastilha não conseguiu aderir à cola. A cola aderiu ao substrato, mas não conseguiu ficar colada na pastilha. Então, os resultados D e E são resultados ruins. Então, a gente diz aqui, ó, que o primeiro resultado, os resultados B e C são os melhores resultados. A gente diz que isso aqui é uma ruptura coesiva. O resultado A é péssimo, tá certo? Tá bom? O resultado A é uma ruptura do tipo adesiva, quer dizer que a argamassa não tem uma boa aderência.
E os resultados D e E quer dizer que o teste tem que ser refeito, ó, o D e o E, tá? O resultado tem que ser desprezado. Sempre lembrando que a resistência à tração, a gente já tem que ser maior ou igual a 0,3 MPa, para ser um bom resultado. Aí aqui tem 3 fotos, ó. Eu apliquei uma pastilha circular. Aqui, ó, primeiro de cima, eu vejo todo aqui o tijolo, ó, o substrato, quer dizer, é um péssimo resultado, que é o resultado do tipo A, que aqui ela não ficou aderida, tá certo? E as 2 fotos de baixo é a do tipo coesiva, tá certo? Rompeu no meio da argamassa, tá certo? A primeira foto. E aqui ela rompeu levando um pouquinho do substrato. Então, são os 2 melhores resultados, tá? Aqui é a pastilha já arrancando o substrato também, ruptura mista. Aí você também um ótimo resultado. Se não me engano, esse corpo de prova aqui, aí você numera, está numerado, é o 9º corpo de prova. E se não me engano, aqui ele deu 0,45 MPa. Tá? Aí você tem que a percentagem de ruptura, né? De onde foi que rompeu. Tá? E aqui são exemplos de ensaios que a gente fez. Aqui são 2 obras da construtora. Essa aqui foi a construtora Diagonal. Isso aqui já foi no Praça da Luz. Né? A gente colocou, era um embolso camada única de parede interna. Tá certo? Esse aqui era uma argamassa industrializada da Votorantim, que a gente foi consultor dessa obra da Praça da Luz, a Diagonal, que fica ali em frente à Farias Brito Central. E aqui você pode notar, ó, todos os corpos de prova, eles estão numerados. Tá certo? Aqui é para painel de parede e aqui para piso cerâmico, né? Para piso cerâmico, geralmente a gente adota pastilha quadrada. Para parede, a pastilha já é circular. Tá? Para dosar argamassa, quando a gente vai falar sobre traço de argamassa, a gente não tem assim um método como no método concreto, que é o concreto a gente utiliza a dosagem do método ABCP. Tá? Na argamassa, a gente não tem um método assim totalmente consagrado. A gente tem um método que foi desenvolvido, utilizado no Brasil pela Universidade, pela Bahia, pela Universidade Federal da Bahia, que é o método de CETAS, tá? O SEBAS. E aí, é esse que a gente vai utilizar para fazer o exercício de argamassa, tá? O que a gente tem mais é traços prefixados em volumes da argamassa. E que traços prefixados são esses, tá? Por exemplo, ó, uma argamassa de 1:3, quer dizer, uma parte de cimento para 3 partes de areia. 1:4, tá? Que é uma argamassa, traço de cimento, uma parte de cimento para 4 partes de areia. Aí aqui, aí entra a cal hidratada, a partir do terceiro. 1:0,5:3, 1:1:4, esse aqui é um traço muito comum. 1:1,5/5, outro traço muito comum é 1:2/6 em volume. E o mais comum deles todos, que é o traço que a gente vai utilizar para fazer o exercício, 1:2/9. Esse traço 1:1/4, 1:1/5, 1:1/6, a gente utiliza muito para embolso camada única. Para reboco, a gente utiliza muito 1:2/6 ou 1:2/9. Como a gente tem aqui, ó, o traço 1:2/9 até 11 é para reboco de parede e de fachada, tá certo? E para alvenaria estrutural, a gente pode ter 1:0/3, mas o mais comum é 1:2/3, tá certo? Que é para interno, baixa resistência, aqui tem para contato com sólido, aqui tem os tratos em volume já consagrados. Todos esses traços são normatizados, seja para a ABNT ou seja normatizado pela STM. A STM é a Sociedade Americana de Testes de Materiais, American Society Testing of Materials. Então, a dosagem que a gente vai utilizar, tá certo? Foi desenvolvido em 1989, que é o Zichelme de setas, que ele vai partir de um traço em volume, transformar num traço unitário em massa, calcular o consumo de cimento a partir desse traço unitário em massa, e a dosagem dos outros materiais vai ser calculada utilizando o traço em volume, tá? Porque o consumo dos outros materiais, como da cal e da areia, depende do consumo de cimento, tá? Aqui fala dos gráficos, né? Mas o método que vai utilizar é esse método de seta, que foi desenvolvido pela Universidade Federal da Bahia, por Gomes e Neves, em 2001, porque tinha um problema muito grande com a utilização de areia vermelha, que é predominante na Bahia, aí tem uma aderência muito baixa, tá?
Aí ele considera nesse método de setas, que é o método que eu vou ensinar para vocês, no exercício, para dosagem de argamassa. Você tem o teor máximo de fins, que é 7%, né? Um consumo de cimento específico no projeto. Esse consumo de cimento ele pode ser ajustado, tá? E aí esse cimento ele pode ser corrigido de acordo com o tipo de argamassa e o tipo de aplicação, se é parede interna ou se é parede externa. Por exemplo, por exemplo, no exercício a gente vai fazer o revestimento de uma área interna para revestir uma parede de tijolo cerâmico com reboco no traço 1/2/9 em volume, em que quando a gente encontra o traço unitário em massa e acha o consumo de cimento, a parede interna ele deu, se não me engano, 107 quilos, que eu ainda vou fazer exercício. E aí, quando a gente vai nessa tabela, nesse quadro 1, a gente vai aqui ó, em reboco. Vamos ver a aplicação se é interna e externa. No caso do exercício que eu vou fazer com vocês, é parede interna, tá? O consumo dela deu 107. Só que para a parede interna, o consumo mínimo tem que ser 160 quilos e o consumo máximo 170 quilos. Tem que dar dentro desse intervalo. Como o nosso consumo deu abaixo do limite mínimo, a gente vai corrigir esse cimento e considerar, e ao invés de 107 quilos, considerar 160 quilos. E assim você faz. Para chapisco, para embolso, né? Assim você faz, mas no exercício vocês vão compreender. E aí, quando a gente faz o exercício, para calcular o consumo do cimento, esse CC, ele vai ser a densidade da argamassa, se já tiver em quilos por metro cúbico, tá certo? Você não, é essa fórmula. Se tiver, por exemplo, no exercício, que é quilos por litro, que a gente tem que transformar em quilos por metro cúbico, aí essa fórmula aqui, que é a densidade da argamassa sobre o somatório do traço unitário em massa, que é 1 mais P mais Q mais a quantidade água ou cimento ou água materiais secos, aqui tem que ser multiplicado por 1000, como a gente vai ver no exercício, tá? O P quer dizer para cal e o Q é sempre colocado para areia. Então, a gente vai utilizar essa fórmula. Consumo de cimento, a densidade da argamassa, mais a soma do traço unitário em massa, tá? Uma parte de cimento, mais tantas partes de cal, mais tantas partes de areia, mais as partes de água, materiais secos. E aí, o consumo de cal, que é o consumo do CP, vai ser o consumo de cimento vezes a parte de cal no traço em volume, e o consumo de areia, que é o CQ, vai ser o consumo de cimento vezes as partes de areia no traço em volume. Então, vai utilizar o traço unitário em massa para calcular o consumo de cimento. O consumo da cal e areia, a gente vai utilizar o traço em volume adotado pela construtora. Então, esse é o método que a gente vai utilizar para calcular o consumo dos materiais, o método cúbico de argamassa, que vai ser uma aula que eu vou gravar no exercício, tá? Aí aqui tem algumas dosagens consagradas, né? Com a dosagem 1/0,25/3, com uma água, materiais secos 0,7, consumo de cimento é 400 kg por metro cúbico de argamassa. O traço 1/1/6, com um fator de cimento 1,3, consumo de cimento 220. E o traço 1/2/9, que é o traço que a gente vai utilizar, só que o fator água, materiais secos vai ser 0,20. Aí água e cimento 2,2, consumo de cimento 150 kg aproximadamente. Tá? O preparo da argamassa, né? Você pode fazer um preparo para testar essa argamassa em laboratório, tá certo? Pode ser feito também. E tá aqui as nossas referências da aula de hoje. Sempre o nosso livro básico é o livro do Falcão Bauer, Materiais de Construção, volume 2, tá bom? Então, nossa próxima aula vai ser o exercício sobre dosagem de argamassa.